Hoje, dia 11 de agosto, dia do estudante, nós da Juventude, do PT, estamos comemorando, né, por mais esse dia, na Semana de Juventude. Nós sabemos que a luta dos jovens, da juventude, na educação é uma luta histórica. Hoje também nós comemoramos o aniversário da União Nacional dos Estudantes, são 83 anos de luta, e desde já eu gostaria de iniciar essa live, né, dizendo, né, que está acontecendo nesse momento uma live, né, das entidades da União Nacional dos Estudantes, e nós gostaríamos de dizer que é proposital, está fazendo essa live no mesmo horário, mas ocorreu um conflito de agendas e, infelizmente, nós não tínhamos como adiar, porque já estávamos marcados e as nossas convidadas e convidados aqui presentes já tinham um compromisso, né, pré-agendado conosco. Então, desde já nós pedimos desculpa, até porque nós temos aqui a nossa convidada, Regina, que constrói a União Nacional dos Estudantes. Eu estou também como diretora da União Nacional dos Estudantes e a Juventude do PT constrói a UNE. Então, desde já nós queríamos deixar bem explicitado que não fizemos nada, né, para impedir o evento, mas gostaríamos sempre de estar somando. E nesse contexto, hoje nós estamos falando sobre o direito à educação da juventude, né, que tem sido já tinha um compromisso períodos, né, pré-agendado. Nós tivemos nos últimos tempos a pauta do Fundeb e hoje nós estamos aqui com convidadas e convidados que têm lutado diariamente pela educação, né, a favor da educação. Nós estamos aqui com a deputada estadual Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, né, que é professora e atua na Comissão de Educação e Cultura da Câmara da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Ieda Leal, que é da secretária de Combate ao Racismo da CNTE e coordenadora nacional do MNU, a Regina, que é vice-presidenta da UNE, e o Tiago Ramos, que é vice-presidente da UBS. Então, gostaria de começar passando a palavra para a Tereza Leitão, que vai ter 10 minutos para suas contribuições. Obrigada, Tereza, por ter aceito o nosso convite. Pode falar. Só um minuto, que o seu microfone está desligado. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Liz. Obrigada, JPT, pelo convite. Quero cumprimentar a Ieda Leal, do MNU e da CNTE. Cumprimentar a Regina e, em seu nome, cumprimentar toda a União Nacional dos Estudantes, que hoje comemora 83 anos de lutas. Cumprimentar Tiago Ramos, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E, em nome de Regina, de Tiago, cumprimentar toda a estudantada do Brasil, né? Comemorar o Dia do Estudante nessa conjuntura hoje nos remete a toda essa nossa capacidade de luta e de organização que, historicamente, o movimento estudantil faz no Brasil. E a pauta da educação hoje é uma pauta urgente. Nós estamos ainda sobre os efeitos positivos, benfazejos, do que conquistamos com o Fundeb, né, Ieda? Mas a luta não terminou. E vocês reúnem 3 das entidades que foram fundamentais na grande mobilização que o setor da educação fez para a aprovação do Fundeb. A CNTE e seus sindicatos filiados, a UNE e a UBS, deram àquele debate, àquela disputa, uma conotação muito estratégica da defesa do direito à educação, da defesa do financiamento da educação básica e da nossa capacidade de articulação. Eu sou coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT, sou testemunha disto. Nós conseguimos também, no âmbito do PT, articular todos os petistas, secretários, governadores, secretários municipais, secretários estaduais, a bancada federal do PT, o núcleo de educação do PT na Câmara teve uma participação também muito importante. Então, estamos todos de parabéns, mas não podemos arriar a bandeira, né? Por quê? Para a gente caracterizar a educação no governo Bolsonaro, a gente precisa vamos retroagir um pouquinho à campanha de Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro ela foi uma campanha extremamente obscurantista.
em relação à educação. Não se falava do direito à educação. Se falava da escola como um espaço de doutrinação. Se falava da escola como um espaço de ensinar o que não presta. Dizendo-se que o que não presta era kit gay, que o que não presta era mamadeira de piroca, que o que não presta era formação de comunistas, né? Então, você resumiu o direito à educação a essas perversidades de uma mente contaminada, como é a mente do presidente Bolsonaro. Então, nada do que ele está fazendo é dissonante do seu discurso de campanha, que foi um discurso, inclusive, racista, como é a sua prática, misógino, como é a sua prática. Então, a educação é uma política onde todas essas coisas se manifestam e se manifestam via disputa de concepção. A escola sem partido, que foi a primeira coisa anunciada por ele como uma política, não é, de governo, é a afirmação disto, é a negação da política educacional como uma política de emancipação, de criticidade, de inclusão social, de rompimento de tabus. A educação que a gente defende é essa. Então, como foi que ele casou, que Bolsonaro conseguiu casar isto? Primeiro, com total falta de gestão do Ministério da Educação. Você teve um primeiro-ministro que não sabia falar, um segundo que não sabia escrever, gostava de dançar atrás de um guarda-chuva, de soltar frases de efeito, de polemizar sem ter condições de responder por uma polêmica, de polemizar, inclusive, no mau sentido, né, de pautas obscuras, de pautas absurdas, de pautas negacionistas. Você teve o ensaio de um terceiro ministro que, por falsidade ideológica, não chegou a tomar posse. Você tem um quarto ministro nomeado da área privatista, né, da área de uma educação conservadora, o retorno da palmatória, o retorno da educação com dor, ao invés da educação construtiva, da educação com afeto, que nem tomou posse, mas não fez nada ainda, porque a Covid contagiou. Né? Então, você tem o Ministério da Educação sem comando das políticas. Esse ministério, esse governo, se fosse um governo minimamente responsável, ele teria a faca e o queijo para gerir a política educacional brasileira, porque ele tem a lei do Plano Nacional de Educação para implementar. Um plano nacional que foi construído com a participação efetiva da sociedade civil. A falta de participação e controle social é um dos marcos do governo Bolsonaro. Esse plano foi construído com várias conferências municipais, estaduais e a grande conferência nacional, com todos os setores e segmentos, a representação de todos os setores, sindicatos, gestores, movimento estudantil, movimento social, todas as pautas lá ditas, né, representadas por todos esses segmentos, o consenso possível que foi aquele plano que foi sancionado por Dilma sem vetos. Então, o governo teria ali, de fato, um instrumento de longo alcance para implementar uma política educacional. Mas, além desse aspecto de ideologizar a relação da educação, trazendo as pautas obscurantistas de racismo, de preconceito, de discriminação, de misoginia, para dentro da escola, tornando a escola e a educação um espaço propício às teses do fundamentalismo religioso. Além disto, na estruturação do MEC, o que foi que a gente viu em primeiro movimento? Corte de recursos. Primeiro movimento concreto do ministro foragido foi o corte de recursos inicialmente nas universidades, que gerou, em maio do ano passado, aquele grande movimento, puxado pela CNTE e puxado pelo movimento estudantil, que ficou denominado do tsunami da educação. Foi a primeira grande reação de rua a Bolsonaro eleito. Veio justamente da nossa área da educação, com um protagonismo importantíssimo do movimento estudantil também.
Então, foi um anúncio do que viria depois. E o que veio depois foi a continuidade. Aquele movimento de rua conseguiu fazer com que ele retroagisse e ele passou a ter, então, uma outra forma de atuar politicamente, que aqui no Nordeste a gente chama de comendo pelas beiras. Ele viu que atacou demais, aí a papa estava quente, ele começou comendo pelas beiras, com ações fragmentadas, o governo não tem uma linha, aí nisso veio a escola cívico-militar, reagimos fortemente, mas ele ainda conseguiu implementar algumas, né? Depois, a configuração do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação hoje é uma instância meramente representativa do empresariado da educação, dos gestores da educação privada, que vê a educação como mercadoria. Nem o decreto que prevê pelo menos um assento de um gestor da educação pública indicado pelo Conselho de Secretários de Educação, ele respeitou. Tem ninguém. Só tem lá quem defende a educação como empresa que dá lucro. Por isso que está uma tensão tão grande das escolas privadas para voltar às aulas, mesmo sem segurança sanitária suficiente. E, por fim, um debate que a gente vai enfrentar muito fortemente, o debate do Fundeb, foi o primeiro dele, né? Que a gente ganhou em primeiro momento, mas vamos ter que estar muito atentos à regulamentação. Foi importante a vitória do Fundeb, importantíssima, e simbolicamente também, porque foi uma derrota de Bolsonaro. Ele não chegou para negociar. Na véspera da discussão, mandou a equipe econômica com uma proposta totalmente diferente do que estava sendo produzido pelo relatório da deputada Dorinha, e a pressão, como eu já falei no início, foi o que salvou, de fato, o relatório que foi aprovado na sua íntegra. Essa semana diz a pauta do Senado que ele entrará para votação, mas a regulamentação do Fundeb é fundamental, a gente acompanhar as leis complementares que virão após a sanção da emenda constitucional. Então, nesse momento, eu diria, né, que a gente precisa continuar atento e forte, não é? Porque a área da educação está não só acéfala, sem nenhuma relação interfederativa. O governo federal não tem feito o debate com os governos estaduais, com os governos municipais, como correndo sérios riscos de uma implementação que a gente possa perder o que a gente conquistou em termos de direitos, como o piso salarial, que é uma próxima ameaça que vamos enfrentar, como os planos estaduais e municipais de educação, como também essa utilização ideológica de reduzir a educação a um espaço de dogmatismos. Essa atitude, encerro por aqui, essa atitude do Ministério da Economia de hoje, de colocar na reforma tributária a taxação de livros em 12%, porque livros são materiais de elite, mostra muito bem como é que esse governo despreza o acesso à cultura, despreza o acesso à educação. São símbolos, são emblemas de um governo que, além de não cuidar da saúde do seu povo, além de ser um governo genocida, que contabiliza mais de 100 mil mortes por Covid no nosso país, é um governo que destrata a política educacional, que não respeita o direito das crianças, dos jovens, dos adolescentes a terem uma educação pública de qualidade, desvaloriza e faz dos profissionais de educação seus verdadeiros inimigos. Então, a nossa unidade como segmento educacional, tal qual nós mostramos no Fundeb, ela é fundamental. E nada melhor do que a gente comemorar isso no Dia do Estudante. Obrigada, Tereza. A gente percebe que, atualmente, né, esse governo ele nunca teve um compromisso com a educação, com os estudantes, com os trabalhadores da educação. E eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Ieda, secretária
Ieda, por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu que agradeço poder estar aqui hoje e trazer um pouco do compromisso que o Movimento Negro Unificado tem com a luta da educação e, logicamente, na proteção dos nossos direitos. Quero abraçar fraternalmente Tereza Leitão, dizer que é uma pessoa que tem nos ajudado na educação muito, e isso é muito bom a gente saber que nós temos parceiros e parceiras no país todo para defender uma educação pública de qualidade. E nós precisaremos ter mais pessoas, né? Preparar as câmaras municipais para que elas possam receber, de fato, uma representação do povo brasileiro. Então, de jovens, de mulheres, negros, de educadores, de gente que quer representar e fazer, de fato, as mudanças necessárias e lutar por uma sociedade melhor. Regina, da UNE, a UNE completando 83 anos hoje, mas eu queria dizer aqui, Elis, que é um prazer ver uma jovem negra como você à frente desse bate-papo e dessa discussão. E por que eu quero pedir licença para todos que estão assistindo e dizer isso? Isto era muito raro nas nossas entidades e nos nossos momentos mais importantes. Então, a visibilidade do povo negro em todos os espaços, ela se torna ponto de pauta principal, porque é este o entendimento de uma sociedade antirracista. Eu não preciso estar só nas secretarias de combate ao racismo, nos partidos, em todas as outras instituições que eu acredito. Eu posso estar em qualquer lugar que eu me comprometa a desenvolver um bom trabalho e ter a oportunidade para fazer isso. Então, eu quero parabenizar, dizer que eu gosto muito de ver o nosso movimento pelo país. E não é um movimento que tem que ser solitário. É um movimento que tem que ter o compromisso dos outros que não são negros, do entendimento e da importância. São 504 anos de luta. São 504 anos resistindo. A todo momento eles criam uma situação para nos tirar da jogada. Há muito tempo, na travessia do Atlântico, os corpos negros que eram jogados no mar, os outros que se atiravam porque não davam conta de suportar e nem aguentar e nem querer aquilo para eles, e as pessoas que chegavam aqui chegavam violentadas pela fome, pelos maus tratos, ainda tinha a violência de perder os nossos nomes. Portanto, a gente tem uma tarefa muito grandiosa em entender a história e respeitar. Então, eu acho que a gente falar de direito à educação é falar disso, é falar de direito de todo mundo, inclusive fazer um pequeno histórico e dizer da nossa possibilidade de sermos negros dentro do nosso país e lutar contra o racismo, chamando todo mundo para essa luta. Eu acho que foi espetacular o que Tereza falou da retirada do financiamento. As pessoas do nosso país, quando quer matar algo, tira o financiamento e tira a representatividade nossa dos espaços mais importantes. Então, esse governo, esse desgoverno que chegou, que deu as mãos para a pandemia e que achou que seria esse mais um golpe contra toda a população para fazer com que todo mundo pudesse morrer pelas mãos da pandemia, nós chegamos hoje a um número expressivo de mais de 100 mil mortos. E essa culpa é do governo federal. Esse governo que não tem a responsabilidade com a vida. Mas falar da juventude e educação aqui é dizer dessa garra. Eu estava me lembrando, Elis, Regina e Tereza, de uma fotografia que eu, com essa coisa de ficar mais em casa, mexendo nas caixas, eu descobri uma foto onde eu fui eleita no Grêmio da nossa escola, Colégio Estadual de Primeiro Grau, Olavo Bilac. Eu fui eleita tesoureira do Centro Cívico Princesa Isabel.
o tempo todo que eu fui do Centro Cívico, eu tentei mudar o nome, que eu achava que não era justo a nossa luta e ter um centro cívico, né, como era o nome, com aquele nome. E quando nós chegamos lá, ele ficava muito trancado, fechado. E nós perguntamos por quê, e nós tínhamos uma professora de educação física que nos incentivou. Inclusive, nessa foto, é ela que põe a faixa escrito tesoureira. Eu tinha 11, 12 anos. E eu nunca mais saí dessas coisas. E fiquei pensando, quando vocês fizeram o convite, qual seria a minha parte de contribuição nessa discussão? Que não posso chegar aqui e dizer para vocês. No mínimo, nós temos que acreditar nas nossas organizações. Nós temos que garantir essa organização das pessoas dentro das escolas, das universidades. Eu me lembro, e eu me recordo absolutamente das discussões que nós fazíamos. Nós queríamos o bem da coletividade, nós queríamos uma quadra para jogar, nós queríamos um uniforme para a gente disputar com as outras, mas nós queríamos bons profissionais. Quando tinha uma reclamação de alguma situação que não estava combinando muito com aquilo que a gente acreditava, nós íamos sempre coletivamente discutir, nunca ninguém assinava um papel sem a gente ter, sabe, a concordância da coletividade. Fazíamos festas, a gente gostava de dançar, mas a gente fazia também a contagem das carteiras, da violência de ter salas superlotadas, do lanche que era vendido na cantina, que estava com preço que não condizia com aquilo que a gente ganhava, a possibilidade de nós, mulheres, termos um local onde a gente pudesse ter pequenos remédios para a gente tomar, sabe? Então, eu estava me lembrando de quanto o gramado que não estava sendo bem cuidado, a gente não podia jogar futebol ali, tinha que jogar. Eu me lembro de um monte de coisa que nós fazíamos e que eram coisas absolutamente coletivas. Cheguei no ensino médio, fui para a universidade, chego na universidade, dou de cara com uma disputa de chapas para a direção do DCE. Os nomes, parecia coisa de... Hoje tem que se comemorar, tem que dizer isso. Era assim, Jacaré Parado Vira Bolsa. Era o nome de uma da chapa. E a gente chegava assim, Jacaré Parado Vira Bolsa. Vira Bolsa. E aí eu trouxe para cá essas recordações para dizer para vocês o quanto foi importante para mim e para uma geração nós termos organismo dentro das escolas, professores que nos incentivavam a fazer isso. Nós fazíamos leitura no pátio de obras que professores indicavam para a gente. A gente fazia leituras que a gente chamava de leituras públicas. A gente, sabe, aquelas coisas que a gente fazia, a disputa saudável do troféu, do vespertino com o noturno, com o matutino. Então, eu peguei uma música do Gonzaguinha, que ele diz assim, Geraldinos e Arquibaldos. Ele fala assim, eu adoro essa música. Olha a cama de gato, olha a garra dele. É cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário, é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha para poder ganhar. E eu acho que isso é cara de estudante. O tsunami foi a aula mais magistral que eu, como professora, pude assistir no Brasil todo. Nós vimos qual é a força que tem os estudantes quando eles se unem e têm objetivos. Nós não vamos perder a oportunidade de lutar por aquilo que a gente acredita. Uma escola pública de qualidade, com financiamento, com professores bem organizados, bem pagos, alunos satisfeitos com as bolsas, com tudo aquilo que nós estamos perdendo com esse desgoverno. E a pandemia veio só coroar essa expectativa. Então, eu quero saudar, dizer que o Iago Montalván, presidente da UNE, ele é de Goiânia, de Goiás. A gente tem orgulho disso. Goiás produz muita gente boa. Eu tentei fazer um levantamento aqui, tem muita gente boa. Mas tem gente boa no país todo. Então, dia 11 de agosto,
para além de ser o dia dos advogados, que é importante, né? Os advogados são importantes, nós precisamos ter advogados para nos defender desse povo que está aí, precisamos de juristas bem decentes, precisamos de gente honesta, que defenda tudo aquilo que nós já construímos nesse país, que são os códigos civis, que são os códigos bons, e são os códigos absolutamente que nós temos que defender. Não dá para a gente querer fazer coro com agora tudo é bagunçado, nós queremos o fim de tudo. Não queremos o fim de tudo, não. Nós queremos respeito à nossa legislação. Nós temos uma LDB que tem que passar por uma revisão, mas é uma lei que nós ajudamos a construir. Nós temos a Constituição Federal, nós temos os códigos civis também que a gente precisa, o Código Penal, mas a gente precisa defender. Né? Então, eu acho que tanto a UBS, a UNE, os DCEs, as possibilidades que nós temos todas, nós temos que parabenizar e temos que cuidar. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Tem que sempre existir. E vocês precisam, vocês jovens, estudantes, aquela música maravilhosa do Milton Nascimento, Coração de Estudante, que a gente ouve aquilo como se fosse a primeira vez. Vocês têm que ter a responsabilidade. A educação precisa de vocês em todos os espaços, inclusive nos espaços de poder, de mando das cidades. Então tem que ter coragem para assumir uma candidatura dentro do seu partido. Agora, eu sei que as pré-candidaturas, para a gente disputar e ofertar para a sociedade, para a cidade, gente que dá conta de defender a educação. Então, a educação é um debate que sempre está nas nossas cabeças, ela se dá em vários outros lugares, mas a gente precisa defender a que acontece nos espaços educacionais, nas nossas redes municipais, estaduais, federais, nos nossos institutos. A gente precisa defender isso. E quem defende melhor são vocês. Quando vocês levantam e deixam os bancos e vão para as ruas para lutar pelo financiamento, que não é só para uma pessoa, mas é para o Brasil todo, isso já é uma grande aula. E eu tenho certeza que muitos pais, quando sentam e assistem vocês recebendo canudo, aquilo significa uma vida, uma vitória para todas as pessoas que acreditam que, através da educação, a gente também pode fazer as mudanças. E o movimento negro acredita nisso também. Por isso nós somos favoráveis a cotas, por isso nós estamos defendendo a educação pública de qualidade, financiada pelo governo, né? Por isso que nós tivemos uma grande vitória do Fundeb na Câmara e agora nós precisamos caminhar para o Senado. Nós não podemos deixar isso de lado. Tem esse outro golpe que estão querendo fazer em cima dos professores por conta do piso, mas a gente vai conseguir ganhar. Então eu acho que a gente precisa entender que a educação nos aproxima da política, da economia, do lazer, do trabalho, da pesquisa, da vontade de ser alguma coisa nessa cidade, nesse estado, nesse país, para a gente continuar mudando e permitindo que as pessoas possam viver plenamente o seu direito de ser o que eles quiserem ser. Então, homens, mulheres, população LGBTQI+, negros, não negros, jovens, adolescentes, adultos, nós temos direito à educação pública e de muita qualidade. E serão vocês, essa juventude, que deve continuar nos ajudando a lutar e modificar o mundo. Então, obrigada, Elis, obrigada, Regina, obrigada, Tiago, e obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo, e nesse dia importantíssimo, 11 de agosto, um dia saboroso para a gente continuar reinventando a nossa história. Muito obrigada. Obrigada, Eda. É sempre um prazer te ouvir falar, né? Sempre com reflexões atuais. E confesso que eu fiquei emocionada com ela, porque a gente tem visto, né, que a nossa organização hoje, né, a Secretaria de Juventude do PT, a gente tem esse diálogo, né, de
não apenas ter as negras e os negros na Secretaria de Combate ao Racismo, mas nos espaços. O Sorriso é um exemplo disso, né, para nós, né? Então, vê-lo como secretário nacional de combate ao racismo é um privilégio, né? É um espelho para todos nós, e é isso mesmo que você falou. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o meu companheiro da UBS, Tiago Ramos, vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Tiago, você tem 10 minutos para dar suas contribuições. Tá bom. Boa noite a todas. Eu quero agradecer, né, pelo espaço, pedir desculpa pela agonia, porque eu estava aqui, teve um momento que eu fiquei fora porque eu fui participar de uma atividade com o deputado José Guimarães, que está reunindo as lideranças hoje, né, lá do Ceará. Então, é muito difícil falar depois da deputada Tereza Leitão e da companheira Ieda, né, que a gente estava com a companheira Ieda há pouco tempo no curso de formação nosso. E sempre faz uma fala brilhante, uma fala maravilhosa. Eu acho que eu não tenho como começar sem falar um pouco mais sobre o Fundeb, né, que é o que nós mais temos pautado nos últimos dias. E para começar a falar sobre o Fundeb, a gente também não pode, acredito que eu também não posso começar a falar sem citar que fomos nós do PT, foi o nosso ministro Haddad, né, do governo petista, que aumentou a participação do governo de 1% para 10%, e que isso fez com que a educação pudesse avançar um pouco mais e que as coisas pudessem melhorar. Nós sabemos que a luta não foi fácil para aprovar o Fundeb na Câmara dos Deputados, né? Não foi nada fácil, foi uma mobilização muito grande de todos os professores, todos os estudantes, todos os profissionais de educação se uniram, né, para defender o Fundeb, a ponto de que, quando os deputados iam votar, eles citavam que não aguentava mais receber mensagens no WhatsApp, não aguentava mais a pressão dos estudantes, porque foi essa forma que os estudantes se encontraram de mostrar e cobrar a importância do Fundeb. E tivemos uma vitória muito grande, somente 7 votos contrários, e quem sai ganhando com isso é a educação brasileira, o povo brasileiro, que o Fundeb é uma luta das antigas gerações para que ele seja permanente, e é uma luta nossa, somos nós que vamos ser muito beneficiados com o Fundeb, e também fazer a defesa de que nós precisamos de um Fundeb permanente, um Fundeb também com custo a mão qualidade. O Brasil é um dos países que investe somente metade do que os países desenvolvidos investem por estudante, né? E nós sabemos, nós estamos somos de esquerda, estamos sempre conversando com os profissionais de educação, nós estamos da UBS, da UNE, estamos sempre conversando com os estudantes, inclusive aproveitar e saudar a companheira Regina da UNE, ali passando também a nossa companheira Elis. Nós estamos sempre conversando com os estudantes no chão das escolas, nós sabemos qual é a realidade da educação brasileira. Nós sabemos como é que nós vamos sofrer para voltar às aulas depois dessa pandemia. Nós sabemos que já começou, inclusive entre os estados, a preocupação de como é que vai fazer para se voltar às aulas, porque nós temos escolas que não estão preparadas para isso. Infelizmente, nós temos escolas que não têm nem esgoto encanado ainda. Infelizmente, nós temos escolas que não têm água encanada. Então, como é que os estudantes vão conseguir fazer a sua higienização e ter todos os cuidados? E aí eu não posso também deixar de citar que aqui na Bahia, onde eu moro, eu sou de Salvador, a nossa preocupação é grande, mas nós temos um governo petista, que é o nosso governador Rui Costa, e um governo que já sentou com os estudantes, que é muito importante para conversar sobre como é que precisamos voltar às aulas, como é que os estudantes veem que é necessário voltar às aulas, e para que os estudantes possam apresentar suas opiniões também os professores, os profissionais da saúde. Eu acho que isso é necessário acontecer em todos os estados. Nós temos uma conversa muito boa, inclusive ficamos de conversar, deputada Tereza, com a CAED, porque nós sabemos como o PT, inclusive, saiu em defesa do Fundeb, como um dia antes do Fundeb entrar em votação, eu estava participando de atividade com o deputado Enio Verri, e ele falou, olha,
qualquer coisa, pode falar com a Tereza. Ela dá uma força grande, ela vai estar conversando com vocês, mas também tivemos sempre um acolhimento muito bom da companheira Ideli, do companheiro Carlos Abicalil, que estão sempre na luta, e isso mostra para que nós somos o PT, nós realmente estamos preocupados com os estudantes, que nós estamos preocupados com a educação, que nós queremos debater com os estudantes as voltas às aulas, e foi o PT que defende aí as voltas às aulas, a volta segura às aulas, é o PT que está aí conversando com o povo sobre as voltas às aulas, né? Então, inclusive, aproveitar já e convocar, pedir a todos e todas que agora o Fundeb vai para o Senado e nós precisamos do dobro da mobilização, né? Nós temos aí a companheira Rosa Neide, que nos informou que é bem provável que não tenha crise no Senado, mas diante de um governo que nós estamos vivendo, não podemos duvidar de nada, né? Bolsonaro é um louco, ele é um genocida, e a todo momento ele ataca a educação, ele ataca os nossos direitos, então precisamos estar sempre atentos. Eu não poderia falar também sobre a educação sem citar uma vitória que o movimento estudantil teve, que a UBS, que a UNE teve, que toda a educação teve, que foi o adiamento do Enem. Uma coisa tão óbvia, né, para nós, como é que o Enem poderia acontecer em uma pandemia? Mas mesmo assim precisou uma mobilização muito grande dos estudantes para defender que não dá para acontecer o Enem nessa pandemia, porque só iria aumentar a desigualdade no Brasil, desigualdade essa que já está aumentando com essa pandemia, né? Nós temos diversos estudantes sem estudar, somente 30% dos lares tem computador, então só daí a gente vê a dificuldade dos estudantes de poder estudar. Nós sabemos qual é a realidade, um estudante que tem uma energia ruim, tem uma internet ruim, que não tem um celular que possa acompanhar aulas boas, e enquanto isso, os estudantes da rede estadual, nós estudantes da rede estadual, não estamos estudando. Do outro lado, tem os estudantes da rede particular que estão tendo aula todo dia, estão tendo todo tipo de aula, fazendo prova, teste, aulão, isso, aquilo. Então, foi uma coisa tão óbvia que não dava para acontecer, mas que nós precisávamos fazer uma mobilização muito grande. E por ser mais uma questão da UBS, mas a UNE, que é uma entidade irmã, juntamente com a NPG, se juntou e fez essa pressão pedindo adiamento do Enem, né? Adiar o Enem, e aí os estudantes escolheram responder no questionário do INEP para fazer a prova somente em maio, mas mesmo assim não foram citadas e botaram o Enem para janeiro. E aí a preocupação da UBS só aumenta, porque qual vai ser o estudante que vai conseguir se preparar nesse pouco tempo? Se as aulas voltarem agora, em setembro, mesmo assim é pouco tempo, e nossas escolas não têm condições para voltar às aulas. Não tem. Infelizmente, as coisas não diminuíram ainda, inclusive já aproveitar e também nós da UBS, né, que já nos solidarizamos, é importante citar, as 100 mil famílias, as mais de 100 mil famílias que choram porque perderam seus entes queridos e porque, infelizmente, temos um governo que não se preocupa com a saúde do nosso povo. O Brasil não tem ministro da saúde. Então, cada dia mais as coisas pioram. Isso é muito triste para nós. Mas eu acredito que isso também nos dá um pouco mais de força para lutar, para que nas próximas eleições possamos nos esforçar um pouco mais para defender a educação, para defender uma candidatura de esquerda, uma candidatura do Partido dos Trabalhadores em especial, para comandar esse país e para botar esse país no rumo certo. Eu não poderia deixar de citar quem acabou de comentar aqui, nossa grande liderança, Nádia, e mandar um abraço para ela, que também é de Goiás, né, companheira? Que também é de Goiás, mandar um abraço para a Nádia, nosso diretor também da UNE, que está aqui presente, Carlos Filho, né, e também se falar um pouco sobre a questão da liberdade, da nossa liberdade dentro das escolas. A companheira Eda falou um pouco sobre quando ela entrou no Grêmio Estudantil, que na época era centro cívico, né? E falar um pouco que até essa nossa liberdade de se organizar como Grêmio Estudantil
está sendo ameaçado aos dias, a cada dia que passa. E a cada dia que passa, eles apresentam um projeto diferente nos estados, nos municípios e até na Câmara Federal também, como o projeto da deputada do PSL, Bia Kicis, que é o projeto da Escola Sem Partido, um projeto que vem atacar o direito dos estudantes, o direito dos professores, querer silenciar os professores, os estudantes, um projeto totalmente absurdo que nós já conseguimos derrotar ele uma vez, mas que agora, novamente, eles apresentam querendo colocar essa mordaça nos professores, essa mordaça nos estudantes, e dessa vez ataca bem mais forte os grêmios estudantis, né? Querem dizer que nós estamos nas escolas alienando os estudantes, quando na real nós sabemos que não é isso. Os grêmios estudantis são os polos de formação política. A maioria das nossas lideranças saíram de grêmios estudantis, saíram do movimento estudantil, começou a se formar no movimento estudantil secundarista, e aí parte para universitário, para tocar as coisas, e depois também passa para a MPG, né? Porque é o desejo de todos os estudantes construir e ocupar o espaço das universidades. E aí também dizer um pouco, a companheira Ida citou a música Coração de Estudante, e aí eu me lembrei aqui de uma atividade que nós tivemos da UBS no Ceará, onde Chico César lançou a música O Mel da Mocidade, e diz que o mel da mocidade é o fel dos governantes. Melhor ocupar as escolas, praças, ruas, palácios, para mostrar as mentes pensantes, mostrar que são meliantes os assaltantes do futuro. Quem são os meliantes? Os assaltantes do futuro, que trazem um presente tão duro para a vida dos estudantes. E são esses que não defendem a educação, que quer atacar a educação, que quer pôr um fim à educação. E é aí que os estudantes também se expressam por meio de outra música que foi aí composta por diversos cantores do nosso país, que mostra que ninguém tira o trono do estudar, ninguém é dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. Cada vez mais os estudantes bem nessa defesa da educação. Eu quero pedir a Elisa, inclusive, quando estiver chegando no meu fim, que ela me dê um toque, viu? Se já tiver, porque às vezes a gente se empolga aqui. Eu vi que ela ativou o microfone, acho que já está chegando. Então, para finalizar, acho que é esse o recado, dizer que precisamos estar cada vez mais unidos, juntos, né? E falar do orgulho que eu tenho de participar, da honra que eu tenho de participar dessa atividade hoje, a qual eu sou o único homem presente, né? E nossas grandes lideranças aí, agradecer ao Sorriso, eu esqueci até o nome da linha da comunicação que eu estava conversando, e dizer que estamos à disposição. Parabenizar em nome da Regina Uni pelo seu aniversário. Eu estava aqui até com a tela aberta aqui, acompanhando a atividade, mas não estava conseguindo escutar, porque eu saí da atividade geral, mas não estava conseguindo escutar. Então é isso, muito obrigado a todos. Vamos defender a educação cada vez mais, lutar para eleger vereadores jovens agora, né, nas nossas eleições, né, para eleger também prefeituras negras nas nossas cidades, né? Aqui em Salvador nós vamos eleger a Major Denise Santiago, né? E defender para que nossos governos possam defender o povo brasileiro, possa defender o povo que tanto precisa de atenção e de políticas públicas. Então, muito obrigado e me desculpe, Elisa, eu extrapolei um pouquinho aí, tá? Beijão, gente. Imagina, Tiago, eu que agradeço. E é bem como você disse, né? Ninguém perguntou se os estudantes tinham condições de estudar, se havia, né, a possibilidade, por exemplo, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sendo bem rapidinha, estão sendo feitas apostilas para os estudantes da rede municipal, porém, eles mesmos têm que imprimir uma apostila com mais de 100 páginas, então, como é que faz, né? E aulas online para alunos que não têm internet, enfim, todas essas coisas que nós temos visto. E agora eu gostaria de passar a palavra para minha companheira da Uni, vice-presidenta da Uni, Regina Brunet. Nesses 83 anos, né, nós fazemos parte dessa entidade e temos construído todos os dias. Então, Regina, 10 minutos para você dar sua contribuição. Obrigada por esse convite.
Imagina, tá bem. Obrigada, Elis. Elis aí, minha meia xará, né? Elis Regina. Muito obrigada também, Tereza, Ieda, Tiago, pela participação. É sempre muito bom estar ouvindo companheiros e companheiras petistas que estão nessa luta da educação junto com a gente. Então, queria também começar parabenizando todos os estudantes, né? Hoje o aniversário é da Uni, mas o dia é da comemoração da história de luta de todos nós que lutamos por uma educação mais justa, por uma educação que seja emancipadora, que seja universalizada e que seja, de fato, um instrumento para a libertação do nosso povo. Acho que quando a gente fala sobre o direito da educação, a educação, nesse ano a gente fala como a gente nunca falou antes. A gente não só está num dos governos que sintetiza os maiores retrocessos civilizacionais contra a ciência, né, contra o conhecimento, mas nós também estamos vivendo no meio de uma pandemia. E eu acho que isso é um marco muito significativo, né? Acho que nos traz, com certeza, como a companheira Ieda falou, uma necessidade, que é a necessidade da organização, é a necessidade do movimento, que a gente consiga somar nas nossas fileiras do movimento estudantil, da juventude do PT, cada vez mais sujeitos e que a gente consiga estar sempre renovando os nossos métodos e a nossa cultura política. Acho que esse contexto da pandemia nos traz muitas pautas concretas e imediatas, né, que são, por óbvio, que a gente não volte para as aulas presencialmente, seja nas universidades particulares, que também muitos estados já estão avançando nesse sentido, seja nas escolas públicas ou privadas, porque, enfim, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país não está preparado para isso. Não está preparado porque a gente não tem condições sanitárias de garantir a segurança e a vida das pessoas. Eu tenho dito muito nessas conversas que a gente faz com os estudantes aí pelo país, tivemos um seminário de entidades também da Uni, que a gente teve a oportunidade de falar com os DCEs, com os centros acadêmicos, com as executivas de curso, que talvez a nossa principal tarefa enquanto estudantes, enquanto lutadores da educação, é a sobrevivência. É a sobrevivência da educação e da ciência como um valor social. É a sobrevivência dos estudantes que se encontram desolados e ameaçados com a falta das verbas para assistência estudantil, da nossa juventude negra, que tem sido mais morta ainda pela polícia militar durante o tempo da pandemia, mesmo dentro de suas casas, mais operações policiais têm matado mais jovens negros. É das nossas jovens mulheres que também muitas vezes se encontram em situações de violência doméstica e que nesse contexto da pandemia a gente viu que os números aí se multiplicaram exponencialmente e a gente também não conseguiu pensar e não tem um governo que se propõe a pensar como que a escola, como que a universidade pode ser uma ponte, pode ser um local para que essa mulher, para que essa menina possa se sentir segura, possa fazer denúncias, possa ter um refúgio, né? Então, e também, por último, mas não menos importante, com certeza, para os diversas LGBTs que também sabem que dentro de casa, principalmente na parte da juventude, nos momentos que a gente está, né, em período educacional regular, digamos assim, a gente encontra muitos desafios também. Mas esses são os nossos, acredito que desafios imediatos e que a gente não tem um governo que consiga dar respostas a isso. Acho que a gente tem feito um trabalho super importante como movimento educacional, como estudantes, de estar pautando quais são as nossas reais necessidades. Mas a gente sabe que sem um governo comprometido, a gente não tem muita chance de sobrevivência. É por isso que a gente está lutando hoje. E é por isso que também lutamos sempre pelo fora Bolsonaro. Desde que foi eleito, a gente sempre soube que ele seria uma ameaça para a nossa vida.
e é central para nós, da juventude do PT, que essa pauta seja uma das principais pautas, porque o problema da educação não vai ser somente o ministro A ou o ministro B. A gente já teve agora a troca de ministros e, junto com ela, veio essa semana o anúncio também de mais cortes de verbas para a educação a nível federal. Então, a gente sabe que não vai ser o ministro A ou o ministro B, mas vai ser, sim, essa política desse governo que vai estar nos atacando e que não vai estar priorizando a educação. Mas, para além disso, acho que esse momento nos traz reflexões mais profundas, de tarefas que não são imediatas e que também não nasceram agora. Reflexões sobre as desigualdades que têm sido aprofundadas durante essa pandemia, sociais, econômicas. Reflexões sobre o trabalho do cuidado, que aumentou junto com a sobrecarga das mulheres, não aumentou junto com a quantidade de trabalhos do cuidado que nós temos que estar fazendo em casa, uma divisão. Não, aumentou essa sobrecarga e por isso que nós também temos que lutar. Imaginem vocês a realidade das diversas mães, estudantes, ou mesmo irmãs mais velhas que cumprem esse papel de cuidado dos seus, que muitas vezes são também estudantes universitários. Sem uma escola, sem uma creche, não existe a terceirização do trabalho do cuidado. Ele precisa ser realizado por aqueles que convivem na casa. E por isso também tem afetado muito a possibilidade de desenvolvimento educacional de tantas e tantos. E esse é um desafio que não vem de hoje, mas que com certeza a gente se coloca aí para reflexão de que a gente precisa avançar mais nessa luta, nesse desenvolvimento. Para além disso, eu acho que uma questão importante da gente tratar também, e que acho que muitas vezes nós não temos conseguido dar uma centralidade, é sobre a questão dos dados e dos controles feitos pelos meios informacionais e o que isso tem a ver com a crise democrática que a gente tem vivido. Acho que nós do PT denunciamos imensamente as fake news. Estamos aí com a CPI das fake news, né, na Câmara Federal rolando, no Congresso Nacional, que também foi de autoria, né, da deputada Luiziane Lins, que é deputada petista. Nós denunciamos, mas como que essas notícias falsas se espalharam? Elas se espalharam justamente a partir de toda essa rede de dados e de controles que é feita a partir das informações que as empresas, enfim, vendem sobre as nossas pessoas, sobre os nossos perfis. E a educação tem sido, agora, durante esse contexto de pandemia, uma educação cada vez mais vigiada. Uma educação onde absolutamente todos os nossos dados, comportamentos, etc., vinculados agora também à questão educacional, estão em jogo. A maioria das universidades, mesmo institutos federais, que até tinham servidores e redes próprias, estão tendo que utilizar essas grandes redes corporacionais, como, enfim, né, Zoom, Google, Amazon, Microsoft, para poder fazer a transmissão virtual das suas aulas. E isso faz com que, inclusive muitos governos, inclusive o governo do Rio Grande do Sul, diz que vai utilizar isso para a educação básica, e disseram que conseguiram parcerias para conseguir esse tipo de serviço gratuitamente. Mas é importante a gente refletir, levar para a consciência coletiva de que não é um serviço gratuito. O capitalismo está aí e ele está sendo pago. Ele está sendo pago com os nossos dados, que vão ser depois vendidos, muito provavelmente também para políticos, né, dos grandes empresários, da extrema-direita, que vão tentar novamente nos manipular o tipo de informação que chega até nós e, enfim, manipular também que tipo de educação a gente recebe. A gente tem até propaganda política, às vezes, no meio de plataforma de stream de políticos da direita que são donos dessas plataformas. Então, ele já está fazendo sinalzinho ali para mim com a cabeça, eu acho que eu já vou também tentando me encaminhar. Mas acredito, eu trouxe esse tema com um pouco mais de centralidade também hoje, porque acho que é uma nova reflexão, uma nova etapa de reflexão que a gente vai ter que ter agora que, enfim, né, a maioria dos governos ou está lutando para voltar presencialmente às aulas antes do tempo,
ou está aí vendendo os nossos dados, os dados de todos os estudantes, mesmo de redes públicas, para essas empresas. Então, acho que também é uma questão que a gente precisa pensar como é que a gente consegue combater isso, né? E que esse não seja um debate só nosso aqui, que estamos nas entidades, que estamos representando, né, os estudantes, ou, enfim, setores sociais, mas que a gente consiga fazer com que o todo da sociedade consiga compreender que essa fase, enfim, do capitalismo, do neoliberalismo, é extremamente ameaçadora para a democracia, é extremamente ameaçadora para o nosso futuro. E, por fim, dizer que é isso, a defesa da democracia ela precisa ser uma prioridade nesse momento. A falta da democracia é a liberdade do terror. E eu queria finalizar com uma frase de Floresta Fernandes, que também é uma das nossas grandes referências aí, petistas, e da educação, foi fundador do PT, que dizia que contra as ideias da força, nós utilizemos a força das ideias. É só através da educação que a gente consegue destruir todos os mitos. Então, que a educação seja esse estandarte que vai puxar aí uma nova etapa, uma nova era, que nos traga conquistas, que nos traga conhecimento, que nos traga democracia. É isso. Obrigada. Obrigada, Regina. Parabéns pela fala. Enfim, muitos comentários aqui no nosso chat, das pessoas, companheiras e companheiros participando, parabenizando pela live, pelas falas. Antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de fazer um relato. Esse dia do estudante, para mim, está sendo um dia muito importante, né? Um dia emocionante, pois é o meu último, digamos assim, na graduação é o meu último dia do estudante, né? Pois eu acabei de concluir o meu curso de Química aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Até me emociono falando, porque eu, quando adentrei a universidade, quando eu adentrei no movimento estudantil, eu tinha como um sonho apenas, né? Quando eu conheci a história da Uni, lá no movimento estudantil, na escola, né? Quando eu fiz um trabalho sobre o que era o movimento estudantil, a Uni, a UBS, enfim, eu tinha um sonho de entrar na universidade e ter apenas a carteirinha de estudante da Uni, sabe? Para dizer que eu era estudante para as pessoas, e estar hoje na entidade, ser hoje, fazer parte dessa entidade, para mim, é um grande orgulho construí-la, né? Então, para quem é filha do Reúne, das cotas, da assistência estudantil, e passou por tudo que nós passamos dentro da universidade, para mim hoje é um grande orgulho estar aqui, e eu sou muito feliz por isso, por tudo que eu aprendi no movimento estudantil, por tudo que eu aprendi na juventude do PT e pelas políticas públicas que me fizeram estar aqui, que para muita gente não pode significar nada, mas para mim e para minha família significa muito. Então, eu gostaria de agradecer a todas e a todos, os meus companheiros da JPT, os meus companheiros do Coletivo Quilombo, os meus companheiros da Uni, que me propuseram, que me ajudaram para que eu estivesse hoje aqui, e agradecer também a Marina e o Sorriso, que nem sabiam disso, mas que me colocaram para mediar esse debate, e sendo a data muito importante para mim. Então, eu agradeço a todas e a todos, e gostaria de passar para as contribuições finais das nossas convidadas, do nosso convidado, né, que nós hoje só temos um homem, como o Thiago mesmo disse, né, porque o Partido dos Trabalhadores foi forjado pelas mulheres, né, nós sabemos disso, né, que lá nas trincheiras, né, da fundação do PT, quem estava lá eram as nossas mães, as nossas avós, e por isso que nós temos aqui 3 mulheres, Thiago. Enfim, gostaria de passar a palavra para Tereza Leitão, 3 minutos para dar a sua contribuição final.
É uma tela majoritariamente feminina e negra. Somos maiorias de mulheres e maioria de negros e negras. Isso é o PT, né? E isso só se consegue com uma educação transformadora, com políticas públicas, né? Que tratem, de fato, a diversidade, a realidade do povo brasileiro, que é um povo negro, que é um povo onde as mulheres são maioria, onde o protagonismo nosso precisa, de fato, estar presente, e o espaço principal dessa presença é a política. E a educação também é uma afirmação disto. Não existe educação neutra. A educação neutra serve aos sistemas pré-estabelecidos e opressores. A educação como prática de liberdade, como diz nosso pernambucano Paulo Freire, é uma educação que questiona, é uma educação crítica, é uma educação que move, que leva as pessoas a movimento. E eu vejo que o Dia do Estudante e as falas, né, de todos vocês que me sucederam foi muito nessa direção, né? A ação do movimento negro, a ação do movimento estudantil, são ações que se colocam naquela perspectiva que Paulo Freire também nos dizia de esperançar. A esperança tem que ser sempre nossa aliada, mas em movimento. E o governo Bolsonaro, uma das coisas que ele mais nos ataca na subjetividade da sua atuação, da sua ação, é tentar retirar de nós a possibilidade de sonhar. E um jovem que não sonha é um jovem que não vai atrás do seu ideal, que não luta, que não se organiza. Então, viver esse Dia da Juventude em meio a uma pandemia é mais desafiador ainda. E debater na educação com a juventude do PT. É muito simbólico isso, né? Muito emblemático da nossa responsabilidade como partido, da nossa responsabilidade nas entidades onde a gente está presente. Se a gente for categorizar essa quantidade de mortos pelo desleixo, pela incompetência, pela crueldade desse governo, certamente teremos muitas histórias de negros, de periféricos, de mulheres, são famílias destroçadas, jovens, inclusive, que agora a pandemia está chegando na juventude, por isso que as aulas não podem voltar. A gente só pode voltar. Manaus voltou e as fotos que estão correndo aí na internet são terríveis, porque a escola não é um lugar de apartar, a escola é um lugar de juntar, de agregar. Então, se a escola não está ainda pronta para isso, ela não está pronta para receber o jovem, nem a criança. Eles estão sob a proteção do Estado, então o Estado não pode arriscar nem a vida da juventude, nem a vida dos profissionais da educação. Então, eu quero parabenizar a JPT, Elis, por escolher essa forma, né, da gente comemorar o Dia da Juventude, agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar com você, Ieda, com você, Regina, com você, Tiago, e sob a sua coordenação, Elis, que deu um toque muito especial, que tem um significado amplo, mas que a sua história de vida se comunicou e nos emocionou diretamente nesse significado. Então, boa luta para todos nós. Viva a juventude do PT e viva o Dia dos Estudantes. Obrigada, Tereza, por ter aceito o nosso convite e a gente que agradece. Para ir Leal, para dar suas contribuições. 3 minutos, Ieda. Sim, eu fico emocionado. Qual é o seu curso, Elis? Você até disse o curso? Isso. Química? Muito bom, muito bom. Eu quero, nesses 3 minutos, eu acho que a gente precisa ressaltar algumas questões que são absolutamente compromissos nossos, dos mais velhos, dos mais novos, daqueles que ainda vão vir, porque nós iremos passar por essa pandemia e nós iremos mostrar
para esses irresponsáveis que não dão valor à vida, que nós somos resistência com responsabilidade, que nós temos uma sociedade toda do nosso lado. Então, portanto, esse descaso há de passar. E nós teremos que demonstrar isso nas urnas. Renovar os nossos métodos, mas nós temos que ter métodos para continuar a resistência. Juventude, todas as pessoas da sociedade que quer um novo, fazer Palmares de novo e ter não é nem um novo normal, porque o normal não era bom. Nós temos que ter uma reflexão para a gente dar um salto de qualidade das relações sociais estabelecidas por nós e as relações estabelecidas por nós muito sofridamente nas nossas famílias também. Nós temos que mudar, aproveitar o momento e ir tentando mudar muitas coisas. E voltar ao normal é voltar a um país que não se comunicava não se comunica com as pessoas. Ou a gente quer o retorno para aquilo que foi bom para a gente. Né? Então, aquilo que foi bom para a gente foi saber que nós tínhamos no nosso país um projeto que se desenhava com o respeito a todos os povos desse país, que a gente vivia na expectativa, quando da nossa experiência e da nossa chegada na presidência da República com o presidente Lula e depois com a Dilma, nós tínhamos a possibilidade de entender e fazer com que toda a sociedade pudesse entender que aqui, antes de qualquer um que chegasse aqui, existia uma civilização, que os indígenas estavam aqui. E precisa ter esse reconhecimento. O país precisa se envolver nesse reconhecimento. Precisa também se envolver no reconhecimento de que, durante quase 400 anos, escravizou um povo e retirou desse povo várias possibilidades. Por isso, nós temos que ser favoráveis a cotas, né, também no serviço público, na educação. Eu vi aí a Bartolina te dando abraços e beijos. Eu quero dizer que é uma mulher forte, guerreira, pré-candidata, precisa ser eleita porque nos representa. É uma mulher da educação, do movimento social. Fora Bolsonaro, tem que ser para a gente tarefa diária, porque nós não podemos concordar com alguém que quer nos matar. Não existe isso, nós aprendemos a sobreviver. Né? E nós vivemos uma crise ética, política, uma crise sanitária, de saúde, de educação, porque existem pessoas que se transformaram em monstros para sugar o nosso país. Então, amanhã é um dia histórico para nós do movimento negro. Nós já assinamos várias petições de pedido de impedimento desse não governador, desse não presidente. E amanhã o movimento negro, mais ou menos 800 assinaturas, mais de 150, não sei quantas entidades estão assinando uma petição solicitando a saída, o impeachment desse não presidente que não consegue fazer absolutamente nada para o nosso país, a não ser nos matar de vergonha, porque nós aprendemos na escola que ser humano tem que ter vergonha quando o outro faz coisa feia e pedir para fazer a correção. Como ele é incorrigível, como ele não tem correção, como ele é uma pessoa forjada no racismo, no preconceito, no sexismo, no nazifascismo, em tudo aquilo que é contra a vida, nós temos que só pedir, então, amanhã, a Coalizão por Direitos, que é um conjunto de várias entidades, vão a Brasília, simbolicamente, nós estaremos representados, fazendo mais um pedido de impeachment. E eu quero crer que esse vai ser uma das peças mais lidas nesse país, porque é uma história de vida onde a gente pede a intervenção, porque este homem é contra a vida, este homem é contra a população majoritária desse país. Então, ele precisa ser impedido, ele precisa ser retirado do Planalto. Então, eu quero aqui agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, dizer que o Partido dos Trabalhadores faz um exercício de 2020 em estar buscando representatividade jovem, de negros, de mulheres, para nos representar nas câmaras municipais e nas prefeituras dessa cidade. Isso é muito bom. É uma renovação, é um revigorar de possibilidades. Nós temos que ter juízo de entender que hoje, o movimento social hoje tem uma demanda que não deve ser reprimida, ela deve ser
alicerçada e deve ser permitida para que a gente possa, de fato, estar nos lugares mais importantes desse país, que são as câmaras municipais, que sustentam toda a vida política do Estado e do Brasil. Portanto, beijo no coração de vocês, viva todos os estudantes, viva todas as estudantes, viva todos os estudantes. E eu quero dizer para vocês que é nessa luta, nessa resistência, que nós vamos conseguir nos organizar para ter o nosso país de volta. Democracia, ela combina com liberdade, ela combina com movimentação, com solicitação, com gente que é representativa. Democracia combina com a vida. Faremos Palmares de novo. Axé. Axé, Ieda. Obrigada por ter aceitado participar. Você sempre com belas palavras e com energia muito boa para todos nós. Tiago, a sua vez de dar suas considerações finais. 3 minutos, por favor. Então, primeiro dizer, seu discurso realmente emocionou todo mundo, né, que é muito importante a gente ver, né, professora Ieda, uma mulher negra que tem essa vitória aí, muito importante, que é importante não só para sua família, mas para nós também, né? É muito importante para todo mundo ver. Quando a gente vê uma pessoa como você vencendo, a gente vence junto também. Então, as minhas considerações finais mas agradecendo mesmo pelo espaço e, novamente, pedir aos estudantes, precisamos se unir, defender aí a aprovação desse Fundo de Manutenção da Educação no Senado. E eu fiz minha fala no começo e nem desejei feliz Dia do Estudante. A gente não tem muito o que comemorar. A gente não tem muito o que comemorar, a gente nem tem o que comemorar. Né? É impossível a gente comemorar alguma coisa com 100 mil mortos, mais de 100 mil mortos. Mas desejar muita força a todos nós estudantes, né? E aí, em especial, eu quero me dirigir ao pessoal aqui da União Estadual dos Estudantes, que estão participando daqui da Bahia, penso que seja a Vitória que está participando lá, os meninos aqui, desejar muita força a nós precisamos estar unidos, nós precisamos nos preparar para essa volta às aulas, precisamos estar atentos e fortes, né? Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir. E eu sou bem rápido, até porque eu extrapolei lá no começo, né? Mas é isso, mandar um abraço a todos e a todas e a todos. Tamo junto, vamos defender a educação, vamos derrotar o governo Bolsonaro, fora Bolsonaro, hoje sempre, fora Bolsonaro no plano A, plano B, plano C, não dá mais para esse cara continuar aí. E é isso, um abração. Sorriso, um abração. Obrigada, Tiago. De fato, né, a gente luta para que mais pessoas, né, negras e negros possam estar também conseguindo concluir, conseguindo adentrar, permanecer na universidade e concluir seus cursos, né, e realizar os seus sonhos. É para isso que nós defendemos e lutamos também nas trincheiras de luta da educação. Regina, sua vez de dar suas contribuições finais, por favor. Ai, gente, difícil pensar, porque, enfim, também acabei de falar, acho que todas as falas foram muito bacanas, o espaço foi muito legal, estou muito feliz, Elis, de conseguir compartilhar, então, desse momento tão importante da tua trajetória estudantil e de movimento, e acho que a gente precisa encontrar motivos sempre para seguir na luta, né? E acho que os motivos que eu encontro, que são as coisas que a gente tem para comemorar, e não é comemorar num sentido de que tá tudo bem, ou que a gente acha que vai ficar tudo bem logo, mas é de uma esperança no sentido de que a gente acredita na possibilidade de que vai ficar tudo bem de novo. E o que me faz acreditar nessa possibilidade, ter essa esperança, é justamente ver que depois de quantos meses que a gente está aqui nessa situação maluca, 5, a gente continua com um movimento estudantil ativo,
a gente continua sendo o vínculo dos nossos estudantes com as suas causas, com as suas lutas. A gente conseguiu manter um diálogo, né, com os outros setores profissionais de educação, inclusive estreitar os nossos laços de solidariedade de tantos e tantas que estão tendo tantas dificuldades nesse momento, né? Então, acho que são esses os caminhos que eu vejo para a gente seguir lutando, para a gente seguir com esperança. A gente precisa mirar num futuro que a gente escolhe fazer possível. E é com cada um e com cada uma se movimentando, escolhendo fazer possível, que a gente vai avançando. Eu sou muito grata de estar nessa gestão da Uni também. Agora a gente está na metade da nossa gestão, comemorando esse aniversário dessa entidade que, na sua história, nos traz tanto orgulho, mas na sua atualidade também. Então, eu já quero, de novo, parabenizar essa entidade, todos que passaram por ela, todos que lutaram no movimento estudantil, todos que são estudantes atualmente. Dizer que a live da Uni ainda está rolando lá no YouTube, nas nossas redes. Então, terminando aqui, dá para dar aquela passada lá. Tem muita gente boa para entrar ainda, que ainda não entrou por lá. Inclusive a Moara, que é da juventude do PT, foi a primeira presidenta negra da Uni, que assumiu durante 2016 a gestão, e que também, às 9 horas, aí já fica o segundo convite para a noite de hoje, que está super movimentada, a gente também vai ter o início do ciclo de debates que a Fundação da Perseu Abramo está promovendo, que é sobre o PT, a Uni, o movimento estudantil, presente, passado e futuro, para que a gente, que vai contar com a presença da Moara, mas também com a presença do Zé Dirceu, com a presença do Lindbergh, com a presença do Mercadante, para estar iniciando esse ciclo de retomada do que foi essa história tão grandiosa que se vincula entre a Uni, entre o Partido dos Trabalhadores, dos Trabalhadores e da democracia brasileira. Então, vai ser às 9 horas, podem dar uma olhada ali no YouTube da Perseu também. E é isso, agradecer a todo mundo, convidar a estender esse convite, agradecer a todo mundo pela participação e por a gente estar esperançando, lutando em movimento juntos. Obrigada, Regina. Mais uma vez, agradecer a todas e a todos que participaram, que tiraram um tempinho para estar aqui acompanhando a nossa live, e estender o convite que a Regina já fez, né? Daqui a pouquinho, às 21 horas, começando o debate da Fundação Perseu Abramo. E nós temos a nossa da Semana da Juventude. Deve acompanhar no Instagram, nas redes sociais, né? É o da Internacional da Juventude. Então, teremos mais debates e durante a semana inteira. Então, agradecer mais uma vez, muito obrigada pelas contribuições e uma boa noite a todas e a todos. Beijo, gente. Obrigada.